captação de clientes faz parte do processo da sua clínica. Se você gasta R$ 300 de energia, se você gasta R$ 200 de internet, se você gasta R$ 100 na conta de água, se você gasta X reais para a limpeza da sua clínica, quanto você gasta por mês para captação de clientes? Essa é a pergunta. Isso tem que estar no seu jogo. Isso tem que estar na sua conta mensal. Fala, dentista! Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast do PV. Hoje nós falaremos sobre captação de clientes. Esse é um assunto de alta incidência nas nossas pesquisas. Quando eu vou conversar com os dentistas, eles falam, PV, me dá dica, cara. Eu sei que alguns dentistas, assim como eu estou vivendo, vivem um momento na carreira que a questão não é mais um número. A questão agora eu quero trabalhar, eu quero continuar fazendo o que eu faço, só que eu quero aumentar o meu ticket. Existem dentistas que, assim como eu já estive no passado, eu quero o número. Eu preciso de lotar a agenda. Eu preciso começar. Eu preciso de captar cliente. Existem dentistas que, assim como eu estive há pouco tempo e provavelmente no ano que vem estarei em movimento de captação dos clientes que foram esquecidos, perdidos, desconectados do seu negócio. Eu vou resumir em 3 tópicos o que eu acabei de falar. Captação de clientes envolve 3 fases na sua rotina clínica. A primeira fase, quando você quer encher a agenda. Eu quero cliente. Eu quero o número. Eu estou começando. Eu sou um especialista de 20 anos de ortodontia e que agora eu migrei a minha carreira para a harmonização orofacial. Você precisa agora de clientes para a harmonização orofacial. Você não vai poder contar apenas com seus pacientes que compravam ortodontia de você. Sabe por quê? Captação de clientes está relacionado com o público-alvo. Quem é o seu público? Quando eu estive lá no início da minha carreira, então agora eu vou para o segundo tópico, é quando o dentista está no começo de tudo. Ele não está fazendo uma transição de mercado, ele simplesmente está começando a vida dele no mercado. Nesse momento, quando eu abri o meu negócio, eu só queria cliente. Meu amigo, beleza, olha, eu não sei fazer cirurgia bucomaxilo, mas você não tem um clareamento para fazer? Eu posso fazer a sua profilaxia, eu chamo o meu colega de especialista em cirurgia bucomaxilo. De repente o paciente sentava na minha cadeira e falou, preciso extrair esse siso. Paulo Vinícius, não extrai siso. O último siso que eu extraí foi na graduação. Eu não sou da cirurgia, não é minha praia. Então eu precisava de clientes para cumprir a minha agenda. E sabe o que eu aprendi? Não adiantava simplesmente colocar cliente na agenda. Eu precisava de um cliente qualificado. Qualificado em qual sentido? Que ia comprar o serviço que eu estava vendendo. Eu nunca fui o dentista que faz de tudo. Isso não é uma questão de ser bom ou não ser bom. É uma estratégia. Na cidade que eu comecei a minha carreira, é uma cidade rica em especialistas. Então aqui eu posso trabalhar na minha especialidade e eu vou receber indicações e vou segmentar a minha captação para a minha área. Eu sou da dentística, da restauradora, da estética. Então eu trabalho com resinas, trabalho com cerâmicas, faço procedimentos invasivos, não invasivos e faço procedimentos estéticos e controlo sensibilidade de doenças não cariosas. Pronto, esse é o meu mercado. É um grande mercado. É um grande mercado. Mas não deixa de ser um nicho. Então, se eu trabalho num nicho de uma especialidade, eu também tenho que entender qual é a dor do meu paciente. Para eu atingir esse paciente, eu tenho que captar o paciente certo. Mas chegou um momento na minha carreira, e agora eu não vou falar do consultório ou da clínica do PV, da sala 4, eu vou falar do Instituto Paulo Vinícius, da Verságio Odontologia, que nós fizemos um apanhado dos últimos 5 anos. Tipo assim, peraí, vamos sentar aqui. Vamos sentar aqui. Não foram todos não foram todos os pacientes, não foram todos os clientes que chegaram no nosso negócio e converteu. Eu não converti 100%. Eu tive diversos pacientes ao longo da vida que fizeram um ou outro procedimento comigo, mas não fizeram todos os procedimentos. Ou eu tive diversos clientes que sentaram na minha cadeira, mas não compraram o meu serviço. Então, esse é o terceiro tópico. É a captação do cliente que já te conheceu.
É a captação do cliente que já te deu uma chance. Você pode chamar isso de resgate. O resgate também faz parte desse processo. Então, hoje, o podcast vai trabalhar essas 3 linhas. Primeiro, o segredo da captação é acertar o público-alvo. Não adianta você fazer número. Esse número ele tem que estar conectado com a qualidade, a quantidade com a qualidade. Então, como eu vou alinhar essa captação? Como eu vou fazer isso? Existem 2 métodos de captação, o método offline e o método online. Na minha mão eu tenho um livro do Alfredo Soares, que já esteve na minha mão em outras lives, e também em podcast. E aqui o livro do Alfredo Soares ele fala: todos somos uma marca. Alfredo que já estive, né, como mentorado, ele já foi meu mentor em 2021 lá no grupo G4. Na página 87 desse livro, ele fala sobre a jornada do cliente. Ele fala sobre como você deve trabalhar essa jornada do cliente antes do cliente te conhecer. Os efeitos de atração. Como eu vou atrair o cliente para o meu negócio? Todos os dias acordam pessoas necessitando de serviço odontológico. Todos os dias. E quando essa pessoa acorda e fala: eu necessito de um serviço odontológico e hoje vou encontrar um dentista, você tem que estar no radar dessa pessoa. Você tem que estar na trajetória dessa pessoa. Antes da rede social, ou seja, só no mundo offline, esqueça a rede social. Vamos voltar na década de 80. Nessa década, nós vivíamos de indicações, nós vivíamos do boca a boca. E, às vezes, estratégias de marketing, tipo panfletos, folhetos, outdoor, televisão. No mundo online, o boca a boca se tornou boca a boca digital. Mesmo eu indicando um paciente para você, antes desse paciente te encontrar, ele quer te encontrar na rede social. Antes desse paciente te procurar no seu GPS, no seu endereço físico, ele quer encontrar o seu endereço digital. E ele não te encontra. É provável que a minha indicação morreu ali. Eu vou dizer para você que algumas pessoas que estão escutando esse podcast, devido a uma crença limitante do a internet não é para mim, eles vão emitir uma seguinte frase. E eu sei que essa frase ela está no seu subconsciente e eu sei que algumas pessoas, inclusive, já falaram. No momento que eu comecei esse podcast, alguém falou assim: eu não preciso de captar cliente, eu tenho um boca a boca muito forte. Eu vivo de boca a boca. O boca a boca para mim é o principal. Então eu tenho uma notícia para te dar. O boca a boca está morrendo. Porque mesmo eu indicando você no boca a boca, ou seja, no offline, one-on-one, tipo, estou num jantar, num sábado, num restaurante, e alguém senta do meu lado com um diastema. E você, dentista que está atrás da câmera, fechou o meu diastema. E eu adorei o seu serviço. Mão leve, bom atendimento, educado, fez o que planejou, vendeu o que falou, foi ético, foi honesto, me tratou bem e humanizado. Ótimo, gostei de você. Estou pronto para te indicar. E de repente, num jantar, esse amigo meu investe em imobiliário, etc. Estou aqui conversando com ele sobre construções e tal. Quando ele dá um sorriso, eu falo assim: Nó, fulano, vou te falar, eu tinha um espaço no dente igual o seu. Pensa, eu não sou dentista, tá? Eu sou o seu paciente. Vai no fulano, doutor fulano ou na doutora fulano. Ó, trabalha rápido, trabalha bem, o preço é justo. Cobra o que vale e tá aqui, ó, fechadinho, bonitinho, papá. Ótimo, eu acabei de indicar você. 9 em cada 10 pessoas falam assim: cadê o Instagram do fulano? Deixa eu ver, cadê? Como é que é o nome? Antônio, Maria, Instagram fechado? Ah, não, mas pode ir lá, é aqui no edifício tal. Ou encontrou o Instagram? Tá lá, o prato de comida que comeu ontem, a viagem com a sogra, uma manifestação política, o print no jogo de futebol. Não estou falando que você não tem que colocar aquilo que você vive e convive. Mas cadê você? O boca a boca digital ele faz isso. As pessoas querem conhecer o seu portfólio, querem conhecer o seu negócio. O boca a boca digital é alimentado pelo boca a boca analógico, etc. Então eu vou desconsiderar esse pensamento que você tem, porque esse pensamento da década de 90, ele tem data já para finalizar. Ele já está sendo finalizado. É um deadline. Eu estou convidando você, que não é do online, a entender o outro lado da história. O online é um ótimo ambiente para captação de clientes. Só que se você fizer da maneira errada, com a estratégia errada, você vai captar clientes que não vão te agradar ou que não vão consumir aquilo que você vende. Seguindo aqui no livro do
do Alfredo Soares, ele fala sobre o seu posicionamento, ele fala sobre a sua capacidade de atrair e a sua capacidade de nutrir. O que é o nutrir? O que seria uma nutrição, um aquecimento, uma frequência? Todo dia, um pouco, todo dia. Não precisa ser muito, não precisa ser rápido, tem que ser frequente. É uma nutrição. Você trabalha com o quê? Eu sou periodontista. E o periodontista faz o quê? O periodontista cuida da saúde bucal das pessoas, gengiva, gengivite, existe isso, existe aquilo, a técnica de escovação, o uso do fio dental, a recessão gengival, a hipersensibilidade, a saúde bucal. Existe a periodontite associada com a contaminação bacteriana, existe a periodontite associada com a contaminação sistêmica, existe a periodontite associada com o tabagismo, existe a periodontite associada com a diabetes, e você vai puxando assuntos, e você faz uma live com um nutricionista, você faz uma live com um psicólogo, você faz uma live com outro dentista. Ah, não, você não gosta de fazer live? Você grava um áudio sobre você está sempre ali, nessa estratégia do online. E na estratégia do offline? Você não pode perder a oportunidade de fazer uma palestra, você não pode perder a oportunidade de aparecer, de discutir com alguém, de mostrar o que você faz. Eu lembro, em 2001, de um dos professores homenageados da minha turma falar o seguinte: nunca esqueçam de sempre, numa festa na sua cidade, pelo menos 20 cartões de visitas entregues. Era a estratégia desse professor, o professor Vicente. Ele falou assim: não perca a oportunidade de uma solenidade do seu bairro, da sua cidade, no seu bolso, 20 cartões de visita. Na época, era isso, ó, tá aqui, sou dentista, trabalho com isso. Não, você precisa estar aqui, esse aqui é o meu endereço. O que eu estou te convidando? Faça isso no offline, mas faça isso no online. O que seria essa captação no online? Num outro livro que fala sobre vendas virtuais, do Jeb Blount, eu ainda não li totalmente esse livro, mas tem um capítulo interessante que ele fala sobre também a jornada do cliente, mas com foco na venda. Eu vou um pouco mais agora, eu fugi um pouco do tema desse episódio, mas só para você entender. Esse episódio é para captar o cliente, mas você, dentista, está acostumado, assim como eu também estive, a captar o cliente e vender na clínica. Captar o cliente e vender na clínica. Você pode captar o cliente, vender, e ele vem consumir na sua clínica. Você pode vender o seu serviço. Você pode, mas PV, eu não sei o que ele precisa, mas ele compra você. As pessoas não compram mais serviço, elas compram a sua marca, elas compram você. Em algum momento, há 10 segundos atrás, quando eu falei para você captar e vender, você pensou que eu estava falando para você vender um implante para a pessoa antes da pessoa chegar no seu consultório, tá vendo? Você está preso no produto, você não está preso no problema. Você está focado demais no produto, dentista. O que é captar e vender, sendo eu um prestador de serviço da área da saúde? Eu vou vender a minha marca, eu vou vender a minha ideia, eu vou vender o meu conhecimento, eu vou vender o meu posicionamento. Eu quero fixar a minha marca na mente das pessoas. E assim eu estou fazendo uma captação e uma pré-venda, para não falar uma venda, porque ele já vem vendido. Ele vai me encontrar e falar: eu assisti você falando que refluxo gastroesofágico desgasta os dentes. Eu estou sentado aqui porque eu tenho um refluxo contínuo, eu sou pós-bariátrico e eu vim aqui tratar com você, porque foi a primeira vez que eu vi um dentista falar isso. Eu escutei isso há 2 meses atrás e vendi uma reabilitação oral. Isso é uma captação segmentada. Por quê? Você me conhece, você sabe que eu pesquiso doença não cariosa, você sabe que eu pesquiso envelhecimento precoce bucal, você sabe que eu estudo isso, você sabe que eu falo disso. Eu e mais 1.600 dentistas da comunidade Dentista Pro. Eu e todo mundo que fez o curso de capacitação comigo. Esse ano eu comemoro 300 turmas. Dia 5 de dezembro eu vou fazer a turma 300 em São Paulo. São 11 anos capacitando 25 dentistas por turma durante 11 anos até chegar na turma 300. Faz essa conta. Vamos arredondar por baixo. 20 dentistas vezes 300 são 6.000 dentistas capacitados em 11 anos. Se eu dependesse só do offline, eu chegaria no final da minha carreira capacitando 12.000 dentistas, sabendo que o mercado tem 430.000 dentistas. Até para o mercado do ensino, a captação ela é inteligente e ela é importante. Que tipo de aluno você, professor, deseja na sua sala de aula? Que tipo de paciente você, dentista, deseja na sua sala de espera? Que tipo de paciente você deseja?
quem é o seu público. Então, a captação, ela envolve esses dois processos. Existe o conceito do funil. O conceito do funil, onde você primeiro chama a atenção, você atrai, depois você nutre esse cliente de informações, ele vai ganhando consciência, ele vai desenvolvendo a vontade de eu preciso desse serviço, eu preciso conhecer esse dentista, eu preciso fazer uma consulta com ele. E assim você fecha. O que seria a ação? Um botão, agende a consulta comigo. O que seria a ação? Estou te esperando verbalmente. Estou à disposição. Se eu puder te ajudar, estou na cidade de Uberlândia, pá. Ou vai na minha bio, clique no botão, faça uma consulta, agende sua consulta. Ou seja, pessoal, captação de clientes envolve estratégia. Captação de clientes envolve um trabalho que você não está acostumado a fazer. PV, como assim? Como é que você sabe que eu não estou acostumado a fazer? Você é dentista. Eu também não estava acostumado a fazer. Você pode até fazer naturalmente, sendo um dentista ético, sendo honesto, sendo um bom comunicador, você vai, de uma forma ou outra, atrair. Trabalhando todos os dias de forma correta, todos os dias de forma honesta, sendo digno e justo com seu paciente, ao longo da história, você vai captar naturalmente. A captação ela é natural. O que eu estou te vendendo aqui nesse podcast é a ideia de uma captação organizada, otimizada, eficiente, com gasto de energia e recurso financeiro de forma correta. Como assim, PV? Como assim gasto de energia e recurso financeiro? A estratégia da captação de clientes, ela envolve investimento de energia, investimento financeiro. Quando você investe parte do seu recurso, imagina, eu gasto... Até as pessoas perguntam assim para mim, PV, quanto que você acha que eu tenho que investir em captação de clientes? O quanto você quer crescer, ou quanto você precisa para fechar o seu negócio. Eu acredito que o investimento hoje em captação de clientes deve estar no seu condomínio. Deve ser taxa fixa. Então imagina, você tem uma clínica com 2 salas. Você tem um sócio ou um prestador de serviço. E você precisa fazer com que o seu negócio aconteça. Você precisa dessa agenda acontecendo. Ela tem que estar em movimento. Você é um reabilitador oral. Qual é a dor do seu público? Vamos lá, vamos fazer esse exercício. Começa por onde? Na estratégia. Se você trabalha com reabilitação, qual é a dor do seu público? Você não pode simplesmente trabalhar uma estratégia somente para estética. Nós sabemos que na reabilitação oral tem um apelo muito grande para as reabilitações funcionais. Disfunção temporomandibular, redução de dimensão vertical de oclusão, perda de elementos dentais. Então envolve muito implante, envolve muito tabletop, planejamento, sessões longas, múltiplas sessões, fases de teste, temporários, etc. Você sabe disso. De repente o TikTok não é a melhor estratégia para você, não é a melhor plataforma. Mas talvez o Facebook, talvez o Instagram. Agora, que tipo de conteúdo que eu vou colocar para chamar a atenção? Como eu vou lidar com esse cliente? Uma dica importante aqui para você. Você quer captar clientes para sua marca? Você vai ter que aparecer. Você não pode terceirizar. Você não pode colocar alguém falando por você. É você que tem que aparecer. A captação de clientes hoje, ela envolve o aparecimento de quem faz e quem manda. Se você parar para observar as grandes organizações, as grandes corporações, as grandes indústrias, o CEO está aparecendo. Quem manda no negócio está pondo a cara a tapa. Os caras não são bons comunicadores, nem sempre... Eu não vou citar, pelo amor de Deus, eu não quero confusão. Mas eu posso ser claro aqui para você. Se você parar para pensar, nem sempre é o melhor comunicador, nem sempre ele é o speaker da marca. Mas ele é quem manda. Ele é o fundador, ele é o criador. Ou a cultura da empresa tem a ver com a maneira dele pensar, a indústria dele pensar, a marca dele pensar, dele estruturar. Ou seja, é ele que tem que aparecer. E é você que vai ter que aparecer, ele ou ela. É você, dentista, que vai ter que aparecer. PV, eu não estou preparada para isso. Bom, utilize esse podcast aqui para refletir sobre isso. As pessoas querem conhecer quem é o ser humano atrás da máscara, quem vai pôr a mão na boca dele, quem vai pôr a mão na boca da filha dele. Eles não querem saber se você somente é um bom cirurgião ou um bom implantodontista ou se você faz uma faceta bonita. Eles querem saber como você pensa o mundo e quem é você. Captação de clientes envolve marca, envolve posicionamento, envolve exposição. A atração do cliente não é simplesmente só com casos antes e depois. É com uma estratégia de comunicação, com estratégia de conteúdo. E aqui você está vendo uma coisa. Você vai precisar de pessoas trabalhando com você. É nesse momento que você vai começar a entender que uma social media, um especialista em marketing,
um gestor de tráfego, um profissional que não precisa trabalhar para você todos os dias, que talvez você não tenha esse volume, mas que possa prestar esse serviço para você e que possa colaborar com você. Algumas coisas você vai aprender. Eu acredito que você já aprendeu coisas muito mais difíceis. No entanto, quando você aprende, você otimiza. Não significa que você vai fazer sozinho, significa que você vai fazer melhor. Porque quando eu comecei a aprender a trabalhar na rede social com as pessoas que prestavam serviço comigo, o serviço ficou melhor. Não significa que eu vou parar de contratar, significa que nós vamos subir de nível. E da mesma forma, eu falei isso para vocês, para quem acompanha aqui o podcast, vocês viram um dos episódios com a Bianca, que é a nossa social media, que ela conversa de igual para igual com o dentista, porque ela está há 2 anos fazendo conteúdo de um dentista que trabalha com reabilitação oral estética e doenças não cariosas. Então você fala de CEPB muito fácil com ela. E ela não é dentista, porque o conteúdo ele é frequente. Vocês participaram recentemente da campanha anti-vapes. Todo o material foi trabalhado por uma estratégia onde eu sentei com a Bianca e pensamos, nós vamos escrever isso, esse é o roteiro, essa é a narrativa. E assim nós vamos atrair, assim nós vamos criar a consciência e assim nós vamos vender a ideia. PV, não acredito, você fez venda na campanha anti-vapes? Sim, eu vendi a minha ideia que a odontologia é contra o vapes. Eu vendi a nossa ideia de que a odontologia não concorda com vapes. E eu vendi a ideia de que o usuário de vapes está usando algo maléfico, que o vapes não é inofensivo. Quando eu falo venda, nunca pense que eu estou vendendo apenas um produto ou um serviço, mas eu posso estar vendendo a oportunidade de você me comprar. Eu estou te vendendo a oportunidade de você cair no meu funil, entrar no meu território, vir para o meu ambiente, conhecer o meu negócio. A captação de clientes, ela envolve no offline a sua participação em eventos, a sua participação em palestras, o seu aparecimento. Você tem que aparecer. Não precisa ser aparecido, mas você tem que aparecer. No mundo online é a mesma coisa. Não existe aquela frase, o cantor deve estar onde o povo está? O dentista deve estar onde o paciente está. Se o seu paciente está na rede social, meu amigo, é lá que você vai ter que estar. Sem ter que cantar a música que o povo quer escutar. Continue cantando a música que você sabe cantar. Você tem que ser autêntico, hein? O segredo aqui é a autenticidade. Você não pode ser uma pessoa aqui e lá no mundo online ser uma outra pessoa. Eu não estou te pedindo para você criar um fantoche ou criar um avatar. Não, é você. A autenticidade é o segredo. Só que a captação de clientes online é a geração estratégica de conteúdos para o público certo que vai te consumir, porque eles também precisam daquilo que você está oferecendo. Agora, se você não aparece, se você não oferece, esse público não vai te encontrar. Você pode errar na estratégia, você pode errar no conteúdo, você pode errar no método de posicionamento. Por exemplo, de repente o meu conteúdo é legal, de repente a minha estratégia é correta, mas o ambiente online foi errado, escolhi a plataforma errada. De repente a plataforma é correta, de repente a estratégia está correta, mas o conteúdo está errado. O conteúdo está totalmente desconectado com aquilo que eu vendo ou com aquilo que eu comunico. Então, quando você, espero que você esteja aí tomando nota, quando você acerta todos esses setores, você está no caminho certo para atrair o seu cliente. E agora, olha que interessante, o tema do podcast é atração de clientes. E tem gente que se ofende quando eu falo isso. 3 segundos para você raciocinar. Mas ofende por quê, PV? Porque eu falei cliente, não falei paciente. Você acredita que tem muitos colegas de profissão que não concordam com a palavra cliente, porque cliente está vinculado a uma relação comercial e paciente está relacionado com a comunicação vinculada à saúde? Meu amigo, minha amiga, eu já caí nessa, tá? Eu já falei isso. Não, a gente não trabalha com cliente, nós trabalhamos com pacientes. Vamos entender a palavra paciente. Por que eu não escolhi para o tema desse podcast captação de pacientes? E por que nós estamos falando de captação de clientes? Paciente vem de passividade. Paciente vem de passivo. Paciente é uma palavra que remete à paciência. De cada 10 pacientes que você atende por dia, quantos são passivos e pacientes? Eu não tenho paciente passivo, eu não tenho paciente que tem paciência. Eu te entendo, porque você foi construído, você foi elaborado, a sua carreira ela foi construída numa outra década. A minha também, tá?
A minha também. Então, eu me identifico com você. Eu sei o que passa. É difícil chamar um paciente de cliente. Mas cliente é aquele que tem uma relação comercial com você. E, na verdade, você tem uma relação... Não importa se o seu mercado é a área da saúde. Continua sendo uma relação comercial. Ele é um consumidor e você é um prestador de serviço. Ele está comprando um serviço. E se você está vendendo um produto e um serviço para ele, e ele tem todos os direitos de um consumidor no território nacional, ele é um cliente e você é o fornecedor. E por que isso parece feio ainda em algumas mentes? Porque essas mentes foram construídas numa época que falar de marketing e falar de dinheiro e falar de venda na área da saúde era feio, antiético. Essa é a mente da escola que nos formou. A maioria dos projetos pedagógicos criaram isso na nossa cabeça. Eu venho de uma escola que me formou muito bem como dentista, mas assim como qualquer faculdade de odontologia, não me capacitou como empreendedor. O empreendedor não enxerga o paciente, o empreendedor ele enxerga clientes. A captação de clientes faz parte do processo da sua clínica. Se você gasta R$300 de energia, se você gasta R$200 de internet, se você gasta R$100 na conta de água, se você gasta X reais para a limpeza da sua clínica, quanto você gasta por mês para captação de clientes? Essa é a pergunta. Isso tem que estar no seu jogo. Isso tem que estar na sua conta mensal. E quando eu falo de captação de clientes, lembrem-se, eu não estou falando somente de quantidade, estou falando de qualidade e também estou falando de resgate. Tem dentistas que numa determinada época da profissão precisa de quantidade, tem dentistas que querem mais qualidade porque querem subir o ticket, quer trabalhar menos e ganhar mais, e tem dentistas que estão numa fase que ele já tem muito cliente acumulado numa lista de resgate. Então ele precisa também ter um programa, uma estratégia para o resgate desse cliente. O porquê que ele não concluiu o tratamento com você, o porquê que ele não fechou o tratamento com você. Resumindo, estratégias online, estratégias offline. Profissionais para colaborar com você no momento certo. 90% dos dentistas que eu entrevisto, que eu converso ou que eu mentoro, quando o assunto é contratação de agência de marketing para aumentar o número de clientes, são frustrados. 9 em cada 10 dentistas são frustrados com a agência de marketing para captação de clientes. Por quê? Por quê? Onde é que está o erro? Na estratégia. Na estratégia da agência, no método escolhido e pela agência ter sido contratada por um dentista que não está pronto para isso. O dentista não está pronto para isso. É por isso que eu tenho uma comunidade chamada Comunidade Dentista Pro. É por isso que hoje nós somos 18 tutores cuidando de 1.600 carreiras. E é por isso que hoje nós temos um universo de evolução profissional. É uma rede de influência. E nós temos esse tema e essa estratégia em conjunto, um colaborando com o outro. Porque assim nós vamos melhorar a odontologia. Nós não vamos melhorar a odontologia somente com técnicas odontológicas. Nós não vamos melhorar a odontologia somente com conteúdo odontológico. Existem caminhos para potencializar a sua carreira. E um deles é melhorar a maneira que você se posiciona, se expõe para a captação do seu cliente, do seu futuro cliente. Se esse podcast é importante para você, se você gostou, se você abriu a mente, se isso te fez refletir, isso pode ajudar alguém, isso pode ajudar um outro dentista que está começando a carreira ou que está fazendo uma transição de especialidade. E você está consumindo esse conteúdo aqui, gratuitamente, aberto para você, porque esse é o meu propósito, colaborar com a sua evolução, porque quando você fica melhor, a odontologia melhora e eu também melhoro junto com ela. Nós estamos juntos nessa. Um grande abraço para você. Seja muito bem-vindo. Para você que está assistindo pela primeira vez, tem muito conteúdo legal aqui para você sobre empreendedorismo, influência e posicionamento. Conte comigo sempre. Um grande abraço. Até o próximo episódio.